Boa noite, pessoal. Retornando, torcendo para que a gente consiga agora ter uma boa conexão. Estamos aqui hoje com a live com a querida ministra Adelaide Arantes para falar sobre o tema Mulheres nas Carreiras Jurídicas. Sejam todas muito bem-vindas. Vamos fixar aqui o tema. Boa noite, Patrícia e Érica, todos que estão aqui presentes. Vamos fixar o tema aqui para ficar mais fácil. Pronto, vamos ver se a ministra Adelaide está entrando e se agora a gente tem mais sorte com essa conexão, para que tenhamos uma boa live. Sejam todos muito bem-vindos. Adelaide. Ontem, depois de uma live com o nosso corregedor sobre as audiências telepresenciais, desembargadora Marildo, hoje é uma live mais leve, mas não menos interessante, né, pessoal? Para tratar de um tema que nos é tão caro, em especial as mulheres operadoras jurídicas. E a ministra Adelaide é um grande exemplo, né? Obrigada, Patrícia. Estamos mais uma vez aqui no perfil da Matra. E aqui eu saúdo a nossa diretora de comunicação social, Patrícia Santana, por este projeto de lives. A Érica, nossa querida vice-presidente. Semana que vem teremos uma semana cheia, repleta de lives. Ó, a ministra entrou, vamos lá. Agora vai dar certo, pessoal. Vamos lá. Aguardando a ministra entrar. Conectando. Oh, boa noite, ministra. Boa noite. Deu certo, que bom. Beatriz, eu peço desculpas, Não, porque imagina. eu estou nesse momento com 2 técnicos aqui em casa, com problema de conexão. Imagina, isso acontece, né, ministra? Em tempos de tantas coisas virtuais, é recorrente esse problema. Não tem outro jeito. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu tive que entrar pelo celular. Então... Mas sabe que pelo celular é melhor, ministra? A conexão e assim, ó, se começar a falhar, o que eu lhe recomendo? Deixe só no 3G. O 3G fica mais estável. Fica melhor. Mais estável, né? Mas não vai falhar, não. Agora a senhora entrou, agora daqui só vai. Tudo certo com a senhora? Tudo certo aí em Brasília? Tudo certo. Aliás, tudo certo, considerando esse novo, né? Sim. A gente ainda está... Aí a gente ainda está tentando acreditar que está acontecendo tudo isso, né? Verdade. É esse novo normal, né? Que temos que nos acostumar, né, ministra? É verdade. Mas, ministra, quero lhe agradecer mais uma vez pela gentileza, por a senhora ter aceitado o nosso convite aqui da Matra 12. Eu fiquei muito honrada com o convite, Beatriz, e considero uma oportunidade. Quero agradecer mesmo, quero cumprimentar a todas e todos que estão conosco, né, nessa noite. Sim. E quando eu recebi seu convite, eu fiquei muito honrada, porque é uma oportunidade para falarmos um pouco sobre esse momento novo que nós estamos vivendo e, com certeza, é um momento de oportunidades, né? Precisamos falar, discutir, debater, porque realmente é um momento em que nós não podemos perder essas oportunidades. Quero agradecer muito pelo convite. Verdade. E é sempre um prazer lhe ouvir, ministra. Então, ficamos muito felizes aqui com o convite. Temos várias juízas, mulheres aqui nos acompanhando de Santa Catarina, o pessoal prestigiando em peso. A senhora é muito querida aqui em Santa Catarina.
e divulgamos no Brasil afora, tenho certeza que o pessoal vai chegando, porque teremos uma bela live. O nosso tema hoje é muito convidativo, né? Mulheres nas carreiras jurídicas. O Brasil ainda é um país que está longe de ter mulheres em posição de liderança, né? O último levantamento do IBGE mostra que apenas 37,8% dos cargos de chefia no Brasil são ocupados por mulheres. A direção, como a gente vê, é para poucas. Já com relação à magistratura, o número é ainda menor. São 37,3% de magistradas mulheres no país, conforme aponta a pesquisa Justiça em Números do CNJ. Exceção feita a nossa Justiça do Trabalho, em que temos 50,1% de magistradas mulheres, o que muito nos honra, né? Segundo o mesmo CNJ. A nossa convidada da noite, a ministra Adelaide Alves Miranda Arantes, é uma dessas mulheres que se destacam no nosso cenário jurídico brasileiro. A ministra Adelaide é natural de Pontalina, estado de Goiás. É mestranda da UNB, Universidade de Brasília, em Direito, Estado e Constituição. Tem também pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho pela UFG, Universidade Federal de Goiás, e em Magistério Superior, Docência Universitária, pela PUC de Goiás, e bacharel em Direito pelo Uni-Anhanguera, do Centro Universitário de Goiás. Tomou posse no TST em 1º de março de 2011, no cargo de ministra, em vaga destinada à advocacia. Integra atualmente a 2ª turma e a SBDI 2, subseção 2, especializada em direitos em dissídios individuais. É membro titular da Comissão de Regimento Interno do TST, suplente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e coordenadora do Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro, do TST. Exerceu advocacia trabalhista por 30 anos, de 1980 a 2010, bem assim deu aulas no Magistério Superior na Faculdade de Direito da PUC de Goiás. É também autora de diversos artigos, matérias e obras jurídicas, entre as quais Trabalho Doméstico, Direitos e Deveres, Execução Trabalhista Célere e Eficiente, dentre outras. Além de todas as qualidades, a ministra Adelaide é um exemplo de mulher dedicada, esforçada, devotada à família, casada com o deputado federal constituinte Aldo Arantes, mãe de 2 filhas e avó de 3 netos. 4, e agora 4. já vem o 5º. Já o 5º já nasceu. Já vai nascer. Segundo ela própria, segundo eu extraí de um site da internet, persistente. Diz a ministra, se tem uma coisa que é minha, é a persistência. Não vai dar certo, não existe no meu dicionário. Eu adorei essa frase, ministra. Achei muito bacana. Seja muitíssimo bem-vinda, ministra. Já lhe passo a palavra para as suas considerações iniciais. Agradeço muito, Beatriz. Eu até queria ter pedido a Beatriz, esse nosso tempo da live é um tempo muito precioso. E falar da gente própria não é uma tarefa fácil, né? Mas eu quero cumprimentar a você, principalmente, parabenizar pela iniciativa desse evento, falar da minha admiração pela magistratura trabalhista e pela magistratura de Santa Catarina, que eu tenho assim, uma estima enorme e tenho muitas amigas, muitos amigos. Inclusive, temos uma presidenta, né, do TRT, a 2ª presidenta, porque a anterior também era uma presidenta. Sim, já é mais do que 2ª, ministra, porque Santa Catarina é um estado, já teve casos, anos, de ter presidenta, vice e desembargadora corregedora, todas as 3 mulheres. O nosso estado é um estado bem feminino, graças a Deus. Muito importante. E eu sou uma defensora do meu gênero, né? E considero que é muito importante esse nosso trabalho, essa nossa luta, né, por igualdade. Precisamos realmente correr atrás. Eu exemplifico sempre com a Convenção número 100 da Organização Internacional do Trabalho,
eu nasci em 1952, a Convenção número 100 é de 1951. Ela foi ratificada pelo Brasil em 1951 e assegura igualdade de remuneração, e até hoje não conquistamos igualdade de Que remuneração. coisa difícil, né, ministra? Mas Então, a já nossa comecei. vida não é nova, né? Sim. Não, mas temos vários temas vamos tratar, ministra. Então, eu já quero começar, porque eu sei que a senhora tem uma história de muita luta, de dedicação ao trabalho, e foi uma das responsáveis pela aprovação da Emenda Constitucional 72, que é a chamada PEC das Domésticas. Eu sei que a senhora usa muito a sua voz para combater a desigualdade social no país, e eu lhe admiro muitíssimo por isto, né? E eu, pesquisando para essa live, descobri que a senhora participou em Genebra como convidada do governo brasileiro e já como ministra do TST durante a aprovação da Convenção 189 de 2011, que é a norma internacional para a atividade doméstica. Esteve na OIT, né? E alguns países da Europa, eu achei curiosa essa notícia quando eu li. Eles sugeriram a supressão do direito ao ensino universitário dos trabalhadores domésticos, sustentando que bastava-lhes o ensino profissional e o ensino fundamental. A relatora da matéria na comissão da OIT, a segunda senhora depois me falou, era brasileira, né? E solicitou o seu depoimento na OIT quando da comissão. E a senhora depois, dizendo que cursar os ensinos fundamental, profissional e universitário lhe propiciou advogar por 30 anos e integrar a Corte Superior da Justiça do Trabalho do seu país. Então, eu gostaria muito que a senhora falasse um pouquinho da sua trajetória de vida, que é tão bonita, desde o trabalho na lavoura, ajudando os pais, passando pelo trabalho doméstico aos 15 anos para ajudar a pagar os estudos, até chegar ao posto de mais alto integrante integrante da mais alta corte trabalhista no país. Eu achei curioso quando eu li que a senhora assistia às sessões do Tribunal de Júri na falta de atrações culturais, já que a única sala da cidade exibia poucos filmes por mês. É verdade, ministra? É verdade. Isso? É. Isso que é vocação, hein? A vocação já vem lá de trás, então, né? Mas é muito interessante como como ministra do Tribunal Superior do Trabalho, eu convivo, e digo que convivo bem com a menina que nasceu na zona rural, que até os 14 anos de idade estudou na zona rural, depois muda para a cidade de Pontalina, uma cidade pequena, com 23 mil habitantes, tem hoje Pontalina. De lá para Goiânia, que é a capital do estado de Goiás, e exerci várias profissões, mas a minha primeira profissão foi de trabalhadora doméstica, foi de empregada doméstica na cidade de Pontalina, na casa de uma família, que é uma família que hoje mora em Belo Horizonte, e que são meus amigos até hoje, e que foram a minha posse no Tribunal Superior do Trabalho. Nossa, que emoção, né? Que deve ter sido. Muito emocionante. E quando eu completei 60 anos de idade, eu fiz em Goiânia uma festa de aniversário, onde eu fiz homenagem para em torno de 20 pessoas que tiveram papéis importantes, porque papéis muito importantes na minha carreira. E na minha vida, né? Porque a gente não acontece por acaso. Eu agradeço muito a Deus, eu sou uma pessoa cristã. Eu sempre que falo que sou cristã, eu falo que tenho o maior respeito por todas as convicções, mas eu sou uma pessoa cristã. E eu me lembro de quando criança, eu pedi a Deus que eu queria estudar. Então, o meu pedido para Deus é que eu queria estudar. Eu sou filha primogênita e nós somos 9 irmãos. 9 irmãos. O papai era um pequeno produtor rural que lutava com dificuldade para a sobrevivência. Eu detectei logo cedo que seria muito difícil o papai propiciar estudos para os filhos, né? Sim. E digo, Beatriz, que toda essa minha trajetória, ela me propicia uma experiência que é muito importante para a magistratura hoje. Claro, com certeza. É muito importante, é uma experiência de vida muito, muito importante. E eu contei com a ajuda
da sociedade. Eu, quando tinha 14 anos de idade, eu participava de um programa que era um programa da Emater com jovens filhos de trabalhadores rurais. E eu participei de um evento no Rio de Janeiro com 14 países da América Latina. Olha E, só. e me lembro, e me lembro de, na tribuna, com 14 anos de idade, ainda moradora da zona rural, eu defender a criação de universidades no meio rural. Meu Deus do céu. Já estava no sangue, já. Só que para eu conseguir ir nesse evento do Rio de Janeiro, o prefeito da minha cidade teve que pedir para o papai. Papai, minha filha não vai viajar para o Rio de Janeiro. O prefeito foi na minha casa e falou para o meu pai: olha, isso é um destaque para sua filha. Você precisa deixar a sua filha ir para o Rio de Janeiro. Sim, então, a senhora já era muito líder, então, já no colégio, já, né? Pelo jeito. Eu sempre me preocupei com o outro, eu sempre me preocupei com a desigualdade. Né? Integrante dessa parcela da desigualdade, mas eu sempre tive essa preocupação. E desenvolvi uma ligação, desde criança, muito forte com a minha família. Eu tive uma influência muito positiva da minha avó materna, a vovó Ludovina, foi um incentivo grande, e eu tenho, assim, me espelho nela. E também pessoas amigas que eram professoras, né? Olha, eu também quero ser professora, né? Então, grandes influências eu sofri. Então, essa homenagem que eu fiz para 20 pessoas ainda foi pouco. Eu preciso fazer homenagem para muito mais pessoas. Beatriz, e é bonito esse sentimento de gratidão, né, ministra? A gente vê que muitas pessoas passam pela vida e não conseguem desenvolvê-lo. E ele é um sentimento belíssimo, porque demonstra que, né, na realidade, nesta vida, a gente consegue ir e seguir adiante por conta desses encontros com pessoas, né? Se não há esta oportunidade, se não há um estender de mãos, de nada adianta, né? É muito importante. Eu só quero concluir. Eu fiquei agora bastante emocionada, porque eu estou lendo aqui algumas mensagens e muitas pessoas amigas o presidente da Matra 18, que está aqui também, e a minha neta, Manuela, de 7 anos de idade. Manuela está aqui também. Tudo bem? Oi, Manuela, boa noite. Seja bem-vinda prestigiando a vovó. Obrigada. Que bacana, ministra. E aí, depois, quando é que a senhora foi estudar, né? Trabalhou, e quando é que a senhora se deu conta que queria o direito? Que a senhora foi para o direito? Foram nessas sessões do Tribunal do Júri. Na minha cidade, como você já colocou aí no início, uma cidade bem pequenininha, tinha uma sala de cinema, mas que não exibia filme todos os dias. Então, a população, e principalmente a população de origem social mais baixa, tem dificuldade com programação cultural, né? E era meio que tradição na cidade, a sala do Tribunal do Júri ficava lotada, e eu ficava ouvindo e muito interessada naquele embate, né? O advogado, o promotor. Porque o júri é quase uma peça teatral, né, ministro? Que ali eu defini a minha carreira, né? E eu observava também muito os advogados da cidade, que eram pessoas respeitadas, o promotor, o juiz, o advogado eram autoridades, né? Eram e são autoridades muito respeitadas, e creio que foi daí a minha decisão de ingressar na carreira jurídica. Que bacana. E depois que a senhora se formou em Direito, a senhora já
já verificou, assim, durante a faculdade, que esta vocação para a advocacia, que foi a sua vocação primeira? A minha vocação, eu fiquei muito bem impressionada com o direito do trabalho, ainda na Uhum. faculdade. Então, eu cursava, estava já tinha cursado a metade do curso de Direito na faculdade em Goiânia, a faculdade em Anguera, onde eu me formei. E o professor de Direito do Trabalho falou na sala de aula: olha, tem um advogado trabalhista que precisa de uma estagiária. Eu levantei a mão, Já na hora. me coloquei como candidata, pedi demissão do meu emprego, onde eu era há quase 7 anos secretária executiva de uma empresa multinacional, e passei a fazer estágio, abri mão do emprego e passei a fazer estágio no escritório de advocacia trabalhista e me identifiquei muito com o direito do trabalho. E passei a fazer audiências na Justiça do Trabalho. Então, eu fui advogada trabalhista durante 30 anos. 30 anos, é muito tempo, 30 né? anos. A senhora 30 anos. permaneceu nesse escritório como estagiária, depois também como advogada, né? No Nesse mesmo escritório, escritório. eu fiz estágio e fiquei Tá. até um ano depois de formada. Ah, sim. Depois eu advoguei com outro advogado em Goiânia, e a partir de uns 6 anos de advocacia, eu montei meu próprio escritório de advocacia. Uhum. E sempre advogando na área trabalhista, ministra? Sempre na área trabalhista, Na área sempre. trabalhista. Porque eu sei que a senhora foi advogada de sindicatos, né? Mas também advogou para empresas, né? Advoguei. Em cidades menores, como Goiânia, que não são grandes centros, né, é natural advogar para a empresa e para empregados. Como é Uhum. que isso se dá? Eu, por exemplo, fui, durante muitos anos, advogada do sindicato de bancários. Uhum. E aí, naturalmente, excluía todas as empresas que fossem correlatas, né? E advoguei também para empresas e para E várias entidades a senhora sindicais. preferia advogar para trabalhador ou para empresa? Eu já sei a resposta, mas enfim. Olha, mas é interessante que eu hoje valorizo muito, mas muito. Eu na magistratura, eu estou há 8 anos na magistratura, eu valorizo muito a minha advocacia para a empresa, mas muito. Porque me permitiu ter um olhar Dos que é dois um lados. olhar compreendendo também a Sim. questão que envolve na relação capital-trabalho. Né? Uhum. Agora, a minha identificação maior é com o direito do trabalho, é com a sua natureza protetiva. Né? Então, quando advogava, eu tinha uma identificação maior com a advocacia de trabalhadores, mas valorizo muito e considero que foi uma experiência imprescindível. Uhum. E não só uma experiência, como uma oportunidade que eu tinha, e que hoje as minhas filhas também, que são advogadas trabalhistas, têm, que é de levar a compreensão do direito social protetivo para as empresas. Né? Uhum. Porque uma assessoria jurídica com essa compreensão é muito importante. Com Porque é certeza. muito, E aí, porque é porque aí também parte da prevenção, né, ministra? Tem da esse olhar prevenção. mais social, um olhar mais humanista, mas também atuando de forma preventiva nos conflitos, né? Porque a gente vê no dia a dia que quando o empregador atua desta forma, com esse olhar mais humano, ele previne muitos conflitos, né? É diferente de uma empresa que não leva em conta o trabalhador, né? E a importância da ética. Né? Ah, sim. Você acaba conquistando, você patrocina uma empresa na advocacia, mas você acaba influenciando para que o empregador tenha a compreensão da importância da ética, de se portar com ética, de se aplicar o direito do trabalho preventivamente, e mesmo nas defesas, esse
A minha experiência, que não era com grandes empresas, era com micro, pequenas e médias empresas, era que muitas vezes o empregador ele não tem o conhecimento e a conscientização da importância de se agir corretamente e de cumprir os preceitos da Constituição. Olha, Beatriz, é impressionante como isso eu pude constatar. Sim, e é diferente. A Sônia, que é a nossa juíza do trabalho, que é aposentada, fala trabalhadores felizes, empresa diferenciada. É verdade, né? E eu tenho dito até em lives que esta pandemia vai nos trazer muitas lições, né, ministra? Uma delas é a ética empresarial, que vai ser, a gente vai começar a observar muito mais com outro olhar aquelas empresas que trataram bem os seus empregados durante a pandemia, que fizeram de tudo para preservar os empregos. Eu tenho dito aqui, Magazine Luiza, né? O exemplo da Luiza Trajano, à frente da Magazine Luiza, a princípio fechando as lojas, deixando os trabalhadores em casa. Então, essa postura, né? Esse olhar mais humano vai ser muito evidente, eu acho, no momento que nós saímos da pandemia. As empresas vão ser avaliadas também pela forma com que tratam os seus empregados, né? Os seus trabalhadores. Isso eu acho que é bastante importante, né? Não, e nós temos observado isso, Beatriz, não só eu, como os ministros, meus colegas, ministro Vieira de Mello, ministro Cláudio, ministra Kátia, ministra Maria Helena, e praticamente todos os ministros, meus colegas, que aqui eu não vou poder nominar, que são 26. Sim, né? 27, são muitos, né? Mas nós temos visto com muito bons olhos esse papel das empresas que estão fazendo tudo para preservar os empregos, né? E para bem agir agora nesse momento de pandemia. Eu falo que na pandemia, as pessoas, o que eu tenho observado, as pessoas elas ficaram mais verdadeiras, né? Verdade. Para o bem e para o mal, né, ministra? Para o bem e para o mal, né? Para o bem e para o mal. Então, esse agir na preservação dos empregos, no momento que nós estamos lidando muito de perto, com muita desigualdade, com muita pobreza, com vulnerabilidade alimentar de toda a natureza, é muito importante. Eu também endosso as suas palavras com relação às notícias que temos do Magazine Luiza e de outras empresas. De outras empresas, dessa mesma forma. Com certeza. Ministra, a senhora, já entrando no nosso tema, a senhora foi advogada por mais de 30 anos, né? E agora atua como ministra desde 2011. A senhora sentiu muita diferença no desempenho das suas funções diante da sua condição de mulher? A senhora, indo além, a senhora acredita que a sociedade espera de uma mulher juíza uma postura muito mais rigorosa do que a que espera de um juiz homem, até mesmo no comportamento fora dos tribunais? Ou hoje a sociedade já está mais acostumada com essa presença feminina nos tribunais? O que a senhora pensa? Não está acostumada. Eu estou vendo aqui na tela Desirê Bauman, que é minha grande amiga. Sim, a Desirê, eu acho que a senhora esteve na bom. festa, né? Sim, na festa da Luiza, né? Sim, eu estive na festa da Luiza e na ocasião que eu participei também das competições, né, desportivas da Justiça do Trabalho, e foi um grande evento. Que bacana. Olha, eu diria que a sociedade não avançou muito nessa questão de valorização do trabalho da mulher e na questão de preconceito e discriminação com o trabalho da mulher. No judiciário, nós temos você já falou de números, de levantamentos, mas é uma questão interessante. Quando depende da mulher se esforçar, ter uma quádrupla jornada, eu já nem falo dupla, né? Uma quádrupla jornada. Verdade. Ela se esforça e a aprovação no concurso público para magistratura e para servidores da Justiça do Trabalho é um índice bastante alto. Ingressa um número, como você já bem colocou. Agora, quando o assunto é função de poder, aí esse percentual cai para 18%. Verdade.
Então, o empoderamento da mulher continua sendo na base da luta, da dificuldade mesmo, né? Sim, até né, a gente até conversou a respeito que a presença das mulheres, por exemplo, aqui na Justiça do Trabalho, aqui em Santa Catarina, né, ou na Justiça do Trabalho de forma geral, é 50,1%, é um número considerável. Mas a gente constata que elas não ascendem na mesma proporção que os homens, né? Na medida que a carreira progride, a participação feminina decai. Isso foi até tese de doutorado da socióloga Maria da Glória Bonelli, da Universidade Federal de São Carlos. Por que que isso ocorre, ministra? Eu até aqui, eu vi um estudo que foi feito pela USP, bastante interessante, em que alunas relataram às professoras, aos professores, né, que elas se sentiam discriminadas na sala de aula, que não tinham lugar de fala, que sempre que uma aluna mulher levantava a mão para falar, logo era contraposta por 2, 3 homens, né? E isso se dava também dos alunos homens em relação às professoras mulheres. Tanto é que, depois desse estudo, a USP chegou à conclusão de que não tinha sequer uma sala, havia sala com o nome de vários juristas homens, né? E não tinha nenhuma mulher. E eles mudaram uma sala para colocar em homenagem à Ada Pellegrina Grinover, né? Então, a gente já vê que isso já vem lá de trás, já do estudo jurídico, né? E vai se refletindo ao longo da carreira. Por que razões, ministra? Olha, são várias razões, né? É uma luta contínua e que a gente avança, é um processo que a gente avança muito lentamente. É só para ilustrar o que você está colocando, Beatriz. A Justiça do Trabalho, nós vamos comemorar no ano que vem os 80 anos, né? E pela primeira vez o Tribunal Superior do Trabalho tem uma presidente mulher. Né? Primeira vez, né? É a primeira vez, a ministra Maria Cristina Peduzzi, que eu aproveito aqui para fazer uma homenagear as mulheres na pessoa. É a nossa primeira presidente mulher, que acabou de tomar posse. O próprio contexto, né, ministra? A senhora estava comentando comigo, 5 ministras mulheres e 22 ministros homens, né? 22 ministros homens. E eu quero aproveitar que nós estamos no espaço da magistratura para pedir às colegas desembargadoras que, quando surgir uma vaga no Tribunal Superior do Trabalho, por favor, inscrevam. Porque é uma luta grande, nossa, inclusive para fazer uma lista tríplice de mulheres, né? A exemplo do que já foi feito uma vez. A Ordem dos Advogados do Brasil, entidade da sociedade civil, né, uma das maiores, nunca teve uma presidente mulher no Conselho Federal. Nossa, olha só. Há 2 gestões que, dos 5 integrantes da diretoria, todos são homens. Então, a própria MB, né? A própria MB, eu acho que foi a primeira presidente mulher, né? A Ana Matra, acho que já tem outras presidentes. Ministra Marilena Malma já foi presidente. Não, a Ana Matra já tem uma tradição, mas a MB, aquela desembargadora Renata Gil, juíza Renata Gil, é a primeira também. É a primeira presidente mulher da MB também. Então, realmente... E esse preconceito, essa discriminação, se dá em vários níveis. Eu digo que só muda a forma. A forma é mais sutil. E tem um exemplo que aqui, por exemplo, no Tribunal Superior do Trabalho, quando o TST, em 2015, formou 2 comissões para analisar o novo Código de Processo Civil, foram formadas 2 comissões de 6 ministros sem nenhuma mulher. Olha só. Então, e isso a gente já entra, né, ministra, naquela pergunta que a gente havia conversado. Então, a senhora sente que há esse machismo institucional nos tribunais? Esse machismo, ele está presente também nos tribunais.
E é uma questão assim bastante sutil. E eu, antes de falar sobre isso, o assunto que você tocou da aluna que levantava a mão, a ministra Carmen Lúcia reclamou isso no Supremo Tribunal Federal. Eu me lembro, sim. Uhum. E isso acontece. Às vezes, nós, no TST, são 22 homens e 5 mulheres. Né? Nós éramos 6, a ministra Rosa foi para o Supremo, a ministra Calcin aposentou, e agora nós somos apenas 5. Às vezes, a gente percebe, é um pouco sutil, mas não tão sutil, né? Estamos discutindo uma tese, uma questão jurídica de alta relevância, mas eles se dão muito mais importância quando uma questão é levantada por um homem. Né? Então, a gente fica lá também, figurativamente, erguendo a mão. Olha, eu estou aqui, eu também tenho uma tese da maior relevância. E essa tese, talvez dita, a mesma tese, dita por uma mulher e dita por um juiz homem, um desembargador homem, um ministro homem, ela ganha um outro peso, não ganha, ministra? Ganha outro peso, ganha outra relevância. Né? Isso, eu e você estamos falando isso e a gente está até rindo, mas é um caso de chorar, né? Aqui, ó, a doutora Patrícia, que é advogada, disse assim, e quantas advogadas mulheres? Eu sou juíza do trabalho há 26 anos, então estou em primeiro grau na sala de audiência, a gente vê isso direto. Direto. Muitas vezes eu tenho que intervir para garantir o direito de fala da advogada mulher. Porque se tem 2 advogados homens no outro polo, eles vão tentar sufocar a voz dessa mulher. Isso é fato. Por isso eu digo que o juiz, a juíza mulher principalmente, tem que ter muito comando em sala de audiência para poder restaurar a ordem. Eu tenho fama de brava, ministra, mas eu acho que a gente tem que ser. A gente não é brava, é firme. É diferente, né? De braveza, né, ministra? Eu te defendo, Gabi, porque eu também tenho fama de brava. Mas eu digo que não podemos aceitar, né? Às vezes questiono, até mesmo no meu trabalho normal, né? Às vezes no gabinete eu peço, por exemplo, um apoio técnico e peço para ir ao gabinete. Olha, deu um problema aqui com o meu computador, eu peço, por favor, para vir agora. Aí a secretária telefona e demora. Eu falo, olha, eu só pergunto se demoro também para atender um ministro homem. Se a demora for para o ministro igual, homem, tudo bem, né? Mulher, tudo bem. Agora, fora isso, eu não aceito. Né? Porque até isso a gente, infelizmente, precisa conviver ainda hoje com essas formas de machismo. Né? A gente não tem outra palavra, né? É machismo, né, ministra? Na realidade, acontece de forma irrestrita na sociedade e no judiciário não poderia ser diferente, né? Por isso a importância de cada vez mais mulheres ocuparem seus espaços, seja como advogada, seja como juíza, procuradora do trabalho, né? E a gente ter esta sororidade, né? Eu sempre digo isso, que as mulheres têm que compreender as outras mulheres, porque assim a gente consegue avançar nesses espaços, né? E aqui, ministra, já entrando na próxima pergunta, na Justiça do Trabalho, as questões atinentes à discriminação de gênero, assédio moral, assédio sexual, ganham um olhar diferenciado, ministra, na sua visão, se a julgadora é mulher? Que qualidades a senhora pensa que as mulheres podem agregar para a magistratura? Olha, eu considero que nesse aspecto até eu não observo tanto essas ocorrências, elas são bem mais sutis, né? Nesse aspecto. Mas eu digo que caixa de bombons, flores, essas coisas, eu até recebo, fico feliz, mas recebo com ressalvas. Né? A caixa de bombons e as flores, elas precisam vir à frente delas o respeito, né? E à frente delas a valorização
a valorização do trabalho da mulher. Exatamente. Mas de uma forma ou de outra, nós mulheres precisamos estar preparadas para lidar também com questões de assédio, com questões machistas, sexistas. Eu usaria um termo bem lá de Goiás, que acho que nós mulheres precisamos estar sempre com a pulga atrás da orelha, né? Verdade. Não dá para pensar que esse respeito vem de fora, que esse reconhecimento vem de fora, né? Nós precisamos estar sempre atentos. E é muito importante que nós possamos também passar esse alerta, essa preocupação, essa conscientização para as gerações futuras, né? Eu tenho duas netas mulheres, a Manuela, que tem 7 anos, e a Elisa, que tem 2 anos e 6 meses, e é interessante como a gente percebe até na criança, né, alguma manifestação machista. Sim. Então, a educação dos nossos filhos, dos nossos netos, das pessoas que nos rodeiam, das pessoas sobre as quais nós temos influência, é muito importante, né? Eu tenho 3 filhos homens, ministra, e eu digo assim, eu os crio, graças a Deus, sou casada com um homem que é feminista, eu tenho um pai que é feminista, com 5 filhas mulheres, e que sempre nos ensinou que podíamos estar onde quiséssemos estar, né? E, obviamente, a gente replica esse comportamento. Então, eu acho muito curioso, meu filho mais velho faz direito, o Gustavo, e ele comenta assim que vai na casa dos amigos, e aqui o meu marido compartilha muito as coisas comigo e me permite ser quem eu sou só por causa desta parceria, né? Somos casados há 23 anos e consigo desenvolver e desempenhar as minhas atividades porque eu tenho um parceiro que compartilha, não é que divide, ele compartilha educação, compartilha tarefas domésticas, enfim. Então, isso é muito importante, né? Eu digo assim, os filhos aprendem pelo exemplo, né, ministra? Não de nada adianta a gente falar uma coisa se age de uma forma diferenciada, né? A nossa responsabilidade também como mães de rapazes, né? De ensiná-los a respeitar as mulheres, né? Ministra, sim, não fale. Não, eu tenho os meus netos rapazes, né? Tenho um com 21 anos, que é o Gabriel, e o João Pedro, que tem 8 anos. E tanto eu quanto as minhas filhas, nós também podemos dizer isso com muita satisfação, que os maridos compartilham, né? Meu marido compartilha, meus genros, o Guilherme e o Bruno também compartilham. Mas o exemplo, precisamos dar o exemplo também, né? Verdade, verdade, sim. Ministra, já perguntando assim, eu sei que a senhora está fazendo mestrado, né? Anda numa correria danada aí com as sessões virtuais. Como é que a senhora compatibiliza, ministra, a magistratura e a vida pessoal? Porque eu sei que a senhora é muito família, marido, filhas, neto, adora leitura, né? Gosta de Machado de Assis, José de Alencar, Érico Veríssimo. Como é que a senhora tem conseguido compatibilizar esta vida pessoal, ministra, em tempos de pandemia? Olha, como todas nós, né? Como você, você, todas nós, é uma dificuldade grande, né? Mas eu digo que nós, mulheres, nós temos a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sim. E aí, várias coisas ao mesmo tempo. E jornada quádrupla. Nem que seja para ficar até meia-noite, né, ministra? Acaba a gente conseguindo, né? Ontem estou presidindo a 2ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. A composição é o ministro José Roberto Freire Pimenta, eu e a ministra Maria Helena, e nessa gestão da ministra Cristina, eu estou presidindo. Eu sou a única mulher a presidir turma do TST nessa gestão. Olha só. E ontem fizemos a última sessão com um aumento de produtividade de 17% em relação ao primeiro semestre. Olha só, excelente, né? Imagina. Número de processos julgados. Mas não é uma tarefa fácil. A leitura tem ficado um pouco prejudicada,
o mestrado, eu tenho um time, eu tenho a minha orientadora, que é a professora Gabriela Delgado, e tenho um time de colaboradores. Eu estou, a minha dissertação é uma pesquisa sobre de decisões da Justiça do Trabalho que fundamentam no direito internacional, principalmente nas normas da OIT. Olha que bacana. E eu tenho um time que inclui, um time de colaboradores que inclui Leonardo Vandelli. O Leonardo é um querido, ele era advogado aqui em Santa Catarina antes de ir para o Paraná. Eu trouxe outro dia o Platão, que está na Enamate, que é um querido. O Platão também é um dos que está eu imagino, porque ele é o nosso especialista em convenções internacionais e o tema da live dele comigo, inclusive, foi isso, sobre o direito internacional, né? Trabalhista, e falamos de várias convenções da OIT. O Platão é uma pessoa maravilhosa, né? Muito querido, né? É um querido. Então a senhora está muito bem assessorada. E o Valério Mazzoli. E o Valério Mazzoli, eu estou vendo aqui pessoas de Mato Grosso, de Goiás, de vários estados aqui, né? Então, sim, que bacana. Com esse time, eu vou acabar conseguindo. A senhora vai conseguir. Não, e a senhora é determinada, não é aquela mesmo frase? Apesar da pandemia. Mas o que eu quero dizer é que é uma tarefa, não é uma tarefa fácil. O que está mais prejudicado é a leitura. Eu estou lendo Crime e Castigo, do Dostoiévski, mas a leitura é a que está ficando mais prejudicada, porque eu estou trabalhando em torno de 12 horas por dia e aí a gente fica muito cansado, né? Sim, e o mundo virtual nos esgota mais, né, ministra? E é muito gratificante a gente poder ainda encontrar tempo. Nós temos no gabinete, por exemplo, eu fiz, juntamente com alguns servidores, o gabinete solidário, que nós fazemos arrecadações internas para ajudar pessoas com vulnerabilidade alimentar também, né? Que bacana isso. Agora, uma coisa que me ajuda muito, Beatriz, é que o gabinete, eu formei um conselho no gabinete. São 5 mulheres comigo. Olha só. Então, o gabinete é administrado por um conselho de 5 mulheres. Olha que bacana, ministra. Que bacana. Ao invés do sistema de somente chefia de gabinete, então, sim, a chefe de gabinete integra esse conselho e isso ajuda muito. Imagino. Ministra, deixa eu só lhe perguntar. A gente tem 2 ou 3 minutos e eu ainda queria lhe perguntar algumas perguntas, né, com relação ao mundo do trabalho, que eu quero lhe ouvir. A senhora se importa de a gente derrubar essa live e retornar para mais 10, 15 minutinhos? Não importa. Estou que bom. à disposição. Então vamos fazer isso, ministra. Eu vou deixar a próxima pergunta, daí fica no ar para a gente criar um suspense. Pessoal, fiquem aí, porque a ministra Adelaide tem muito ainda para falar para vocês. Eu tinha deixado para trás essa pergunta, porque eu não sabia se eu ia conseguir fazer, mas então eu gostaria de lhe ouvir, ministra, a respeito da terceirização, né? A senhora sempre foi contrária ao PL 4.330 da terceirização, que depois redundou na Lei 13.429, e que admite a terceirização ampla e restrita. E eu li muitas manifestações da senhora no sentido de que ele propicia uma precarização do trabalho. Passados 3 anos desta lei, ministra, o que a senhora vê de avanços e retrocessos com essa nova lei da terceirização? E falando em específico em relação às mulheres, a terceirização implicou uma maior precarização das atividades das mulheres? A gente vai deixar essa pergunta aqui no ar. Vamos derrubar a live e já voltamos, pessoal. Aguardem, porque a ministra Adelaide tem muito ainda a conversar conosco. Já voltamos, ministra. Vamos lá. Obrigada.